Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula nós daremos continuidade à aula anterior sobre ferramentas avançadas. Na última aula nós vimos ferramentas como sombreamento, distorção, misturar e contorno. Nessa videoaula nós veremos as ferramentas envelope, extrusão e transparência. Vamos iniciar com a ferramenta de extrusão. Como vocês devem se lembrar, na última videoaula nós vimos a ferramenta de mistura. Com ela a gente conseguia criar uns efeitos que lembravam um pouquinho um 3D. Agora com a ferramenta de extrusão, nós faremos objetos realmente semelhantes a um 3D. Bem, para isso, vamos criar aqui um retângulo, como sempre. Aplicar uma cor a ele. Retirar a borda para facilitar a visualização. E vamos lá. Vamos selecionar a ferramenta de extrusão. Aqui na setinha. Vamos aqui em extrusão. A ferramenta de extrusão, assim como as outras ferramentas, como imagino que vocês tenham observado, tem um funcionamento igual ao das outras. Clica-se no objeto e arrasta-se para aplicar o efeito. Nesse caso aqui, ao clicarmos e arrastarmos aqui, como vocês podem ver, nós criamos um ponto de fuga para o objeto, ou seja, criamos, digamos assim, uma profundidade para ele. Podemos controlar para que a profundidade fique aqui aparentemente dentro ou para o nível que quisermos. Vamos deixar desse jeito aqui. Agora vocês podem ver, foi criado o objeto, as linhas, a extrusão deles, as linhas indicando as novas arestas e certo. Bem, a extrusão ela nos dá algumas opções aqui neste menu contextual. Vamos ver primeiramente essas aqui. A primeira opção é em relação à cor da extrusão. Nós temos um objeto na parte da frente, que é o nosso objeto original, e a extrusão dele é a profundidade. E nós temos a opção de adicionar uma cor a esta profundidade. Por padrão, vem aqui o preenchimento do objeto, ou seja, se o nosso objeto aqui é azul, a extrusão também será azul. Mas vamos adicionar um amarelo aqui, por exemplo. Selecionamos aqui, usar cor sólida. E, neste menu de seleção, nós escolhemos a cor amarela. Como vocês podem ver, agora a extrusão está amarelada. Temos também esta opção aqui para utilizar sombreamento como cor, que ao invés de simplesmente adicionar uma cor sólida, adicionará uma cor sombreando. Vou colocar aqui um azul um pouco mais arroxeado. Vou colocar um azul mais escuro. Certo. Bem, após as ferramentas de cor, nós temos as ferramentas de chanfradura. A chanfradura é uma pequena borda que se faz entre o contorno e o conteúdo, digamos assim, do objeto. Vou demonstrar aqui. Você deve selecionar usar chanfradura. Aqui é o tamanho, a largura da chanfradura e aqui o ângulo dela. Vamos colocar aqui de cara uns 80 pixels. Vocês podem observar aqui apareceu essa borda, até por apertar Enter sumiu aqui as opções. E aqui nós alteramos a angulação desta chanfradura. Ok? Vai crescendo ao alterar este controle. Vamos deixar um valor bem baixo aqui. Só mesmo uma bordinha, deixando em 38 graus aqui. Certo. Uma última opção dentro dessa caixinha aqui é a de iluminação da extrusão. Nós temos três opções de iluminação. Iluminação de luz 3, luz 2 e luz 1. Vale ressaltar que todas as formas de iluminação possuem controle de densidade e podem ser combinadas. Manter sem nenhuma iluminação. Para ver como ficou a nossa extrusão, nós podemos, através dessa ferramenta aqui, rotação de extrusão, ver de uma maneira mais tridimensional como está a nossa extrusão. Basta selecionar algum ponto deste 3, girá-lo e o nosso objeto gira da mesma forma. Como ele é 3D, ele está 3D agora, temos esse giro.
Podemos também realizá-lo através do controle dos eixos. Clicando nesse pequeno botão aqui, nós temos as opções de trabalhar nos eixos X, Y e, como ele é 3D, Z. Mas retornarei esse modo aqui que é um pouco mais prático para algumas situações. Podemos também aumentar a profundidade, aumentar, digamos assim, alongar a nossa extrusão. Existem ainda algumas opções como o tipo da extrusão. De cara, nós utilizamos por padrão a extrusão em que nós temos o nosso objeto e o ponto de fuga é desta maneira aqui. Mas podemos selecionar outros tipos de extrusão. No fim das contas, boa parte das extrusões desses tipos aqui podem ser reproduzidos manualmente, que são mais padrões para economia de tempo. Vocês devem estar pensando em como deve ficar estranho o efeito, porque nós estamos vendo essas linhas aqui. Mas essas linhas aqui só aparecem mesmo porque estamos em modo de edição. Se quisermos ver como o objeto está de fato, nós devemos, aqui na ferramenta de seleção, desselecioná-lo e agora temos o objeto como ele realmente aparenta. Notem que quando nós arrastamos, o ponto de fuga e o objeto original são selecionados. Isso aqui seria de fato o nosso 3D. Lembrando que podemos realizar o giro dele por aqui sem precisar entrar em modo de edição tranquilamente. Certo. A próxima ferramenta é a ferramenta de envelope. Essa é uma ferramenta bastante útil para a criação de logomarcas. A função dela é pegar um objeto que utilizaremos como moldura, vou colocar aqui um pentágono, e fazer com que outro objeto se comporte com o formato desta moldura. É bastante interessante ser aplicado com textos, como eu utilizarei aqui no exemplo. Vou criar aqui um texto bem basiquinho. Corel. Aumentar a fonte, o tamanho, e vamos puxá-lo para dentro da nossa moldura. Vou crescer um pouquinho mais. Certo. Aqui onde selecionamos a ferramenta de extrusão, selecionaremos a ferramenta de envelope. E como vocês podem ver agora, essas linhas aqui de pontos apareceram. Através delas, nós faremos com que a palavra Corel tome um formato semelhante a um pentágono. Vamos lá. Puxamos este ponto para cá, para alcançar o nó inferior aqui do pentágono. A mesma coisa para cá. A mesma coisa aqui. Certo. Puxamos este para cá. E ajeitamos este nó aqui. O mesmo para o outro lado. Puxamos esse daqui de cima. E ajeitamos um pouquinho os níveis aqui do lado. Se quiser, dá para selecionar um desses pontos e deixá-lo linear para ficar mais com o formato de um pentágono. Diferentemente das outras ferramentas que trabalham com dois objetos, esta aqui ela não cria um objeto único composto de dois objetos base. Essa daqui só serve para simplesmente adaptar um objeto ao tamanho do outro, mas mantendo-os separados. Como eu disse, isso aqui é bastante útil para logomarcas quando se quer estilizar a forma das letras e etc. Assim como o ajustar texto ao caminho que eu mostrei nas aulas sobre texto, isso aqui também é bastante utilizado. A nossa última ferramenta é a ferramenta de transparência. Ela é uma ferramenta que tem uma utilização simples, mas que o potencial dela é um pouquinho demorado de se perceber. Para utilizá-la, nós vamos criar dois objetos. A nossa base aqui, e vamos criar uma pequena elipse aqui, rotacional, que receberá a transparência.
colocar uma cor branca para ela, e ela que ficará transparente. Essa ferramenta, apesar de não ser obrigatório, é recomendável que sempre seja utilizada quando se tenha dois objetos. Por quê? Porque digamos que nós precisamos que este objeto aqui se mantenha sempre desta cor. Aplicando a transparência, se fizermos isso, parte desse objeto não terá esta cor. E se ainda assim precisarmos aplicar algum nível de transparência, nós fazemos o que eu fiz aqui. Adicionamos uma forma sobre esta. Nesta aqui que nós aplicaremos a transparência. Vamos lá. Selecionamos a ferramenta de transparência, que está logo abaixo daquelas ferramentas avançadas, e selecionamos o objeto no qual nós aplicaremos a transparência. Dá para observar aqui que esse controle é bastante semelhante àquele que nós utilizamos no preenchimento interativo. Soltamos aqui e iniciamos o controle sobre a transparência. Não sei se vocês conseguiram perceber exatamente aquilo que eu queria dizer sobre as cores, sobre adicionar uma transparência, é justamente isso aqui. Se nós tivéssemos aplicado a transparência querendo fazer este efeito aqui diretamente na forma base, nós teríamos este pequeno problema. Parte da forma base ficaria sem preenchimento, o que, dependendo da arte, seria problemático. A transparência possui algumas opçõezinhas para o trabalho com a transparência. Temos aqui a remoção de transparência, a transparência uniforme, uma transparência de fonte, vamos lá aqui para a transparência uniforme, transparência de fonte, que é que trabalhamos até agora, transparência de padrão de vetor e etc. Não só o controle aqui é bastante semelhante com a ferramenta de preenchimento interativo, como também as opções de transparência são praticamente iguais. Sem transparência, transparência uniforme, de fonte, de padrões e etc. Temos também, assim como a de mistura, a de sombreamento, diversas opções de transparência, e aqui aqueles controlezinhos que nós vimos igual nas ferramentas de gradiente, forma linear, transparência, que aqui no caso é transparência linear, elíptica, cônica e retangular. Temos aqui uns controles de transparência e outras opções neste menu contextual. Aqui nós temos ainda opções de preenchimento para as transparências. Nós podemos adicionar uma transparência com uma espécie de pequeno preenchimento. Vamos pegar aqui as opções que vem em pessoal. Vamos adicionar esta aqui. Tá? Travando um pouquinho, vamos aqui aplicar. Dá para perceber que agora a forma da transparência ficou diferente daquela que nós utilizamos antes. Bem, essas foram algumas das ferramentas avançadas do CorelDRAW. Nas próximas aulas nós trabalharemos com mais algumas ferramentas avançadas que ainda tem no CorelDRAW. E muito obrigado por assistir nessa videoaula. Tentem repetir o que eu fiz, principalmente no que tange a extrusão e a transparência. Façam os exercícios e até a próxima aula.